Graças a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Rapaz, mas vocês abraçaram a mesma ideia do energético. Eu também é muito raro eu tomar também, que o negócio dá uma. Quem toma remédio de pressão dá Principalmente se for Red Bull, que é o mais forte deles. Aí o trem. Minha esposa, se ela tomar. Minha esposa, se ela tomar café, dá arritmia no coração dela, desanda o coração dela todinho. Se ela tomar um pouquinho, o negócio já. Ela fica toda descompensada. Ela toma até Nolol, 25 miligramas, para poder controlar as tremedeiras lá. É, tem uma época que ela tava até tomando propanolol, né? Nossa. Vamos lá, Pai do Senhor. Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 13, 13 e 14. São aulas tranquilas. E graças a Deus nós estamos chegando ao término, né, desse material. E nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que abraçaram essa ideia e tal. E o que a gente pôde compartilhar, a gente compartilhou com os irmãos aqui, procurou compartilhar com os irmãos o conhecimento que Deus permitiu nós termos. E que esses ensinamentos acompanhem vocês sempre, possam, de uma forma prática e objetiva, colaborar com o ministério de vocês. E aqui agora, na unidade 13, a gente vê a função organizacional da igreja. Ele retoma um pouco do que seria a igreja orgânica, o corpo, e do que seria a igreja enquanto instituição, né? CNPJ, quatro paredes e tal. Ele faz um pouco dessa retomada. E aí, ele fala que cada denominação administra seus recursos financeiros, os seus recursos de uma forma geral, né, os membros, os gastos financeiros, cada um administra de uma forma, cada um tem uma linha de administração. A Assembleia de Deus tem uma linha que é quase que comum entre elas, né? A Igreja Batista tem uma forma de administração entre elas, e os presbiterianos, e por aí vai. E aí a gente vê que tem essa parte, né, organizacional e a parte orgânica. Organizacional é o CNPJ, a estrutura, né, como instituição, associação e tal, e a parte de organismo, né, a parte orgânica, somos nós, a Igreja do Senhor, reunida, que nós fazemos parte. E aqui na página 295, no segundo parágrafo, ele diz assim: a parte mais delicada da igreja é a parte orgânica, porque a igreja é um organismo espiritual em que as figuras da igreja de corpo, com cada membro exercendo sua função, é administrada pelos princípios da palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo. Então, enquanto instituição e parte estrutural, cada igreja administra de uma forma, mas no que diz respeito à parte orgânica, embora a gente tenha algumas diferenças, mas ela é algo muito importante, porque ela tem que ser administrada pelos princípios da palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo. E é uma coisa, algo muito delicado, porque a gente vê a forma como o Novo Testamento ele apresenta a igreja, né? Como se relaciona com a igreja. É noiva, é corpo, com vários membros e que cada um exerce uma função X. Então você vê que a Bíblia Sagrada, aí a gente vai lá para o Israel, congregação, o Israel, o povo de Deus, o arraial, você vê como que Deus ele trata com carinho essas questões.
Ele não fala assim, é um povo qualquer, mas ele fala que é um povo zeloso, de boas obras e tal, é como uma noiva adornada, adereçada à espera do seu noivo. E aí a gente observa que a igreja, principalmente os líderes, tem que administrar essa igreja, esse organismo pautado pela palavra, pautado pela direção do Espírito Santo. E você observa isso claramente, que no caso de Ananias e Safira, que Pedro fala o quê? Porque mentistes ao Espírito Santo. Então você vê ali o Espírito Santo governando, dirigindo, comandando a igreja. E Atos 13, você vê quando o Espírito Santo pede para separar Barnabé e Paulo. E aí a igreja, seguindo essa direção, impõe as mãos, abençoa, e eles são enviados para o ministério. E você observa que a Bíblia Sagrada tem um cuidado muito grande. Quando a igreja ela passou, é claro que mesmo sendo a igreja quanto organismo, elas são administradas por homens, os seres humanos, que são falhos. São falhos, estão sujeitos aos erros e tal. Mas você observa que sempre que o homem passou a interferir na direção de Deus, deu problema. E dá problema. Por isso que o ser humano, o líder, o pastor, ele tem que estar buscando a Deus, tem que estar numa comunhão com Deus, para ele ter uma direção. Porque o Espírito Santo de Deus, ele dá uma direção minimamente razoável para o líder. Claro que tem coisas que a gente que resolve, a gente que age ali e tal, mas a igreja, Deus tem um projeto para a igreja, uma direção para a igreja, e o líder tem que ser sensível a essa direção. É claro que muitas vezes a gente se equivoca, tal, mas quando a gente está mais em comunhão com Deus, os erros são minimizados e aí a igreja ela flui porque o Espírito Santo de Deus encontra liberdade para dirigir, para atuar. E aí, zelando pela parte organizacional, na página 297, aqui no primeiro parágrafo, nós temos aqui, depois de tratar da parte orgânica da igreja corpo, nesse livro, o aluno verá agora a parte organizacional da igreja. Esta é a parte terreal, em que a igreja cumpre seu papel conforme as leis civis de cada país. Então, nós estamos debaixo de leis. Quando a igreja ela é registrada, devidamente registrada, na sua comarca de origem, quando ela é registrada na Receita Federal, ela passa a estar sujeita ao novo Código Civil, que é a Lei 10.406. Aí tem um capítulo 2 que trata sobre essas questões. E assim, a gente, embora tenha imunidade tributária, tem algumas coisas nesse sentido, mas enquanto organização, CNPJ, a igreja tem obrigações. Significa que a gente é a igreja e vai andar, né, de qualquer jeito e por aí vai. Não. A gente, por exemplo, nós dirigentes de congregação, todo mês a gente se senta com a tesoureira do ministério, fecha o relatório, a gente fecha o relatório aqui, depois fecha o relatório com a tesoureira do ministério e depois o ministério procede com o restante da burocracia, de acordo com, tem um amparo de um contador e tal, e segue todo esse rito, porque senão ela acaba sendo punida. E punição da Receita Federal é algo pesado, é muito pesado. Quando a Receita Federal ela pune para valer mesmo. Ela pune para valer. Às vezes ela dá um 50% de desconto, geralmente, mas
eles tratam com rigor. E aí é muito sério isso daí. Então, a gente segue enquanto instituição, a gente está debaixo de uma certa... A gente tem que ter em mente também uma coisa, que estamos sujeitos às leis do nosso país. Graças a Deus, o nosso país, por enquanto, ainda nós temos liberdade, né? Se vier um pessoal aí, nós vamos ter que apertar o cinto, né? Mas, por enquanto, nós temos liberdade da parte de Deus e da parte das nossas autoridades. A gente tem essa liberdade de culto, de crença, amparado pela Constituição Federal. Mas quando uma lei do país ele interfere nas Escrituras, interfere na Bíblia Sagrada, aí nós não podemos obedecer. Nós não somos aqui, como se diz, subversivos, nem rebeldes, nem nada disso. Mas a nossa carta magna é a palavra de Deus. É ela que define, é ela que decide. E a gente vê isso claramente. Quem pode me citar exemplos de pessoas que desobedeceram às leis do seu país dentro da Bíblia Sagrada por causa da palavra de Deus? Quem pode citar exemplos aí? Dentro da Bíblia Sagrada, quem? Isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. Daniel também tem mais outro. O próprio Daniel, o próprio autor do livro. E porque, primeiro, a gente sabe que, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, não poderiam de forma alguma se curvar diante de uma estátua de uma escultura, nem nada. Não podia. Então, eles preferem a fornalha de fogo ardente do que transgredir a palavra do seu Deus. Sim. Questão dos Césares, né? Quando impuseram o culto ao César e a igreja falava. E aí eles falavam assim, mas você... Porque assim, no começo, bem lembrado disso aí. Porque no começo tem uma certa liberdade. Tem uma certa liberdade de culto. O Império Romano ele dá respeito, mas depois a coisa rocha. Depois eles apertam para valer. Aparece uns doidos aí, uns perturbados, e eles arrocham a igreja. Oi? Nero, antes de Nero, Cláudio, porque teve quando Priscila e Áquila, se eu não me engano, eles saem da região de onde eles estão por conta disso, por conta de uma perseguição. O próprio Herodes mesmo, Atos 12 ali, já mata logo. Ficava tudo perturbado. E aí a coisa arrochou, a coisa foi bem tensa mesmo. Outro caso também é Mardoqueu. Mardoqueu, ele não se curva diante de Amã. Amã chegava lá e ele falou, não vou me curvar. Porque ele se curvava só perante o seu Deus. E aí a gente tem que entender. A gente cumpre, nós somos cidadãos terrenos, civis, e somos cidadãos dos céus. Por isso que lá em Filipenses capítulo 3, Paulo ele fala sobre a cidadania celestial, porque ele está fazendo justamente um contraponto com a cidadania romana. Porque a pessoa falava assim, poxa, mas eu sou cidadão romano, então eu tô por cima da crista da onda, né? Eu tô por cima, sou cidadão romano.
E aí Paulo ele vai tratando, olha, melhor do que ser cidadão romano é ser cidadão dos céus. É isso que eu acho lindo na palavra de Deus. Porque os caras não jogam a palavra aleatória, não jogam a palavra no vento. Eles têm um contexto, eles estão observando a situação que eles estão vivendo e eles estão pregando o evangelho diante daquilo que eles estão vendo. E aí eles pegam e estabelecem um ponto de contato, uma coisa em comum para eles poderem entrar com o evangelho. E aí quando você estuda a cultura religiosa, social, o seu leque, o seu entendimento ele abre. Mas ele abre assim absurdamente. Abre absurdamente. É igual ontem nós começamos a estudar a carta de Tiago. Nós estudamos o capítulo 1. E aí nós somos do capítulo 1 até o versículo 26. Porque a gente gosta de ministrar expositivamente aqui dentro da congregação. E aí a gente foi embora. Aí quando a gente chegou no fim, a gente entendeu o quê? Que Tiago está tratando sobre o amor a Deus. Ele tá olhando o Sermão do Monte. Ele está olhando os 2 mandamentos, que é amar o seu teu Deus e o seu próximo. Ele está tendo em mente isso. E aí ele fala em outras palavras, mas no final, quando você observa, ele fala da religião pura, imaculada, que é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e tal. E ele está vendo isso daí. Mas então, voltando, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Nós temos que ser obedientes. Graças a Deus a gente não precisa estar no anonimato, embora muitos querem ser crente James Bond, né? Não sabe nem se ele é crente, né? Crente secreto. O crente 007, né? Não quer nem saber se ele é. Mas não tem jeito, né? Rapaz, eu acho que tu é Galileu, tu estava com ele, ó. Se a tua fala e seu trejeito não engana, não. Acho que tu. Não adianta. Não adianta. Vamos lá. Aí ele fala aqui na página 298, ele está dizendo de um modo geral que aí ele cita a igreja na China, que aí é um país comunista, que aí é onde entra o problema. Tem a igreja oficial, a igreja institucionalizada, que muitas vezes, assim, hoje, nas regiões muito movimentadas e povoadas, geralmente há uma liberdade a mais, por conta, né, da internet, das coisas, da publicidade, embora eles controlem a mídia todinho. Eu assisto às vezes um canal de uma chinesa, de uma brasileira que mora na China, ela tem canal de tecnologia, para ela subir os vídeos do YouTube, aí ela tem que usar um VPN para mascarar o endereço de IP dela, para dizer que ela está lá, não sei aonde, não é na China, ela tem que burlar todo o esquema para poder ela conseguir entrar no YouTube e poder fazer o negócio, porque lá eles têm um WhatsApp deles, eles têm um Facebook deles, lá tem uns negócios dele. E aí quem gosta de celular chinês, né, por exemplo, Xiaomi, que é esse meu celular aqui, tem a versão global e a versão chinesa. Aí a versão global ela tem os aplicativos do Google, mas a versão chinesa geralmente não tem. Embora tenha como você instalar, você consegue instalar, mas a princípio tem uns aplicativos próprios deles lá. Aí tem essas diferenciações. E aí, ele fala que aí a perseguição, essas coisas são mais pesadas para os interiores. Porque existe Chinas dentro da China. A China é uma coisa surreal, irmãos. É uma loucura, é gigantesco. E existem Chinas dentro da China. E aí mas a grosso modo é assim. E aí, aqueles que não querem... Porque, por exemplo, no momento que é liberada pelo Estado, o Estado interfere. Há uma ingerência do Estado. Dizem que onde tinha a palavra Jesus, nos inários, na Bíblia, tinha que falar do imperador, né? Tinha que citar o nome do imperador. É o que eu fiquei sabendo disso daí, onde eu fui veiculando
muitas notícias sobre isso. E tem aqueles que não se submetem a essa questão e preferem ficar na clandestinidade, porque é a realidade deles. Eu escutei um testemunho uma vez de pessoal que se reunia escondido lá na China, e eles, cada um andava com um pedaço da Bíblia. Eles não podiam andar com a Bíblia na mão. Então, cada um andava com um pedaço da Bíblia no corpo, pregado no corpo e tal. E aí a polícia enquadrou essa mulher. Olha a sabedoria que Deus deu para ela na hora. Onde é que você está indo? Para onde é que você está indo? Tá, não sei o quê. Ela parou assim. Eu estou indo para a casa do meu pai. Aí o guarda, não, então tá liberada, pode ir. Mas ela estava indo para a casa de Deus, para celebrar o nome do Senhor. E Deus deu essa sacada, deu essa calma, essa sabedoria para ela. Não, estou indo para a casa do meu pai. E aí o guarda liberou ela. Então essa é a realidade. O próprio missionário Maciel, acho que você já deve ter escutado alguns relatos que, acho que foi na Turquia, eles tinham que cultuar no calado ali, no silêncio, mas aí tinha hora que os irmãos sentiam tanta presença de Deus, irmãos, aquela coisa, eles extravasavam, e aí ficava meio com medo, né? Se ver ia ser um grande problema, né? Ia ser um grande problema eles serem pegos e levados presos. E aí, tem esses grupos, né? E aí ele fala aqui quer ver? 1, 2, 3, quarto parágrafo. Este autor não está defendendo este ou aquele grupo, mas sugerindo que, em época de perseguição, a igreja sempre sobreviverá, porque a sua parte mais importante é orgânica e não organizacional. Aí é que ele fala que as igrejas que não querem se submeter ao Estado, não querem criar CNPJs, estatutos, essas coisas, que se reúnem nas casas e tal. E aí ele fala sobre isso. Mas a verdade é essa, que a igreja que tem que ser fortalecida somos nós. Porque em tempos de perseguição, esse prédio aqui, ele não servirá de mais nada. Ele não poderá ser utilizado. E aí, assim, as reuniões nossas que vão ter valia. Por isso que a gente tratou em algumas aulas que a gente não deve se apegar tanto a isso aqui. A gente deve zelar, construir com os melhores materiais, usar os melhores equipamentos, mas para melhor servir a Deus, mas não ter o apego nisso. Não ter o apego nisso. Porque quando se apegar, o que Jesus falou? Não ficará pedra sobre pedra. Ficará só monturo. E está lá até hoje as pedras lá em Jerusalém. Está lá, irmãos, a pedra do templo lá, intacta. E até o lugar onde o levita tocava a trombeta, né, a corneta lá, está lá, caído no chão lá. Você pode ver isso em Jerusalém. Interessante isso, né? Vamos lá. Aí aqui agora ele vai tratar sobre a questão aprendendo contabilidade com o sistema do Antigo Testamento. Aí ele vai tratar que no Antigo Testamento a palavra congregação era muito usada para se designar em relação ao povo de Deus, o povo do Senhor. No Novo Testamento a gente vê mais a palavra eclésia, né? Igreja, assembleia, mas congregação, arraial, tudo dá o mesmo sentido, de ajuntamento, o povo reunido. E aí, ele fala aqui, ó, na página 300, lá no penúltimo parágrafo, que a organização faz parte de qualquer sociedade, seja ela civil, religiosa ou governamental. Israel incorporava na nação as leis civis, religiosas e as de governo. Por isso, no Antigo Testamento, Deus ensinou aos líderes como organizar a nação para que o povo não ficasse disperso. Havia leis para cada detalhe da vida em sociedade, como se pode notar
pelo estudo do livro de Êxodo, Levítico e Número. Deus, ele é perfeito, ele é minucioso, ele é detalhista. O povo de Israel, o que está acontecendo com eles agora? Eles estão saindo de onde? Do Egito. Eles estão saindo do Egito. Eles não são um povo estabelecido, eles vão ser estabelecidos numa terra. Eles vão viver agora como um povo. E para viver como um povo, eles precisavam de quê? De leis. Eles precisavam se organizar, se estruturar. E a gente sabe que o ser humano sem lei, ele vira anarquia, né? Uma sociedade sem lei vira anarquia. Cada um faz o que quer, cada um pinta e borda e faz e acontece. E aí Deus, já sabendo, porque foi ele quem criou o ser humano, ele falou, não, então vamos estabelecer limites, regras, direitos, deveres, vamos estabelecer como que deve ser o culto, porque o culto tem que ser diferenciado do culto pagão. E aí Deus, ele não encara o livro de Números ou de Levítico, principalmente. Êxodo tem, a parte final, fala muito sobre a questão do altar, do candelabro, tudo, da composição dos itens. Mas leia com atenção, porque lá tem coisas muito interessantes para nós aprendermos. E o mais interessante é que Deus, ele deixava para Moisés assim, ó, faça conforme te foi mostrado no monte. E Moisés, ele recebeu a planta, olha só que coisa interessante, né? Ele recebe a planta e ele executa conforme a planta. E eu acho que Êxodo, no final de Êxodo, fala que ele fez conforme tudo que Deus determinou para ele fazer. E agora eles precisavam se organizar. Deus, ele é tão, olha só, Deus, ele fala que eles tinham que ter pá, tinham que ter a ferramenta ali, para poder, eles tinham que fazer as suas necessidades afastado, eles tinham que terminar o serviço, jogar a terra em cima, tampar tudo direitinho, porque eu, o Senhor teu Deus, eu passo no meio de vocês, no meio do arraial, no meio da congregação. Olha só, Deus mandava, quando você for lá fazer o tipo 2, né, você leva a tua ferramenta ali para você cavucar um buraco e jogar a terra em cima. Deus preservando o quê? O saneamento básico. Deus zelando ali. Por que Deus fala para eles? Não comam animais, os animais impuros e tal, porque eles estavam numa condição que a medicina não era avançada e talvez esses animais poderiam causar alguma situação. Aí Deus fala, não, vocês se alimentem assim, comam isso daqui. E aí você observa que é um cuidado. Por exemplo, quando você fizer uma casa, e geralmente uma casa ela tem a parte de baixo e tem a parte de cima, né? Você se lembra quando aquele homem ele desce pelo telhado? Porque geralmente tinha a parte de cima. E aí Deus fala para fazer um parapeito para a pessoa não tropeçar e cair. Ou seja, um limite para a pessoa não se debruçar. E aí você descobre isso nos livros de Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Você percebe o zelo, o cuidado que Deus tinha com as coisas dele. E aí a gente tem que, enquanto igreja, a gente tem que ter esse cuidado. Aí, como a gente falou aqui da construção do tabernáculo na página 301, que ele vem, os recursos vêm de todas as tribos, aqui na página 301, na letra A. E na construção do tabernáculo, cada doação foi anotada e numerada. Foi tudo organizado, foi tudo devidamente registrado. E quando eu assumi a igreja aqui, o que a gente fez? Eu me reuni com o diretor de patrimônio,
reuni com outro irmão, que era o secretário, e nós fomos olhar todos os equipamentos para poder... Porque a gente toma posse, a gente assume a igreja com tudo. E nós somos responsáveis por zelar por toda a parte administrativa, espiritual, essas coisas todas. E aí a gente conferiu tudinho e a gente assinou o que a igreja possuía. E aí aqui também, eles tiveram tudo organizadinho, tudo bem feitinho. E a ordem nos acampamentos, ele cita aqui sobre a ordem no acampamento, eu acho interessante. Ele trata nessa questão, né, de contabilidade, de organização e tal, só que quando vocês olham para essa foto, onde é que está o tabernáculo? Olha para essa foto, onde que está o tabernáculo? No meio. Aí o que você entende por isso? Por que tinha que estar no meio e as tribos em volta? Justamente, Deus é o centro. Justamente, Deus é o centro. Você vê que não é por acaso, é tudo muito organizado, o culto a Deus. Justamente, a teocracia, que é o governo divino. E, justamente, por isso que os cultos têm que ter decência e ordem, como diz Paulo. Porque as coisas estavam... É por isso que tem muitas igrejas aí que você olha aquele auê todo, na verdade é muita desorganização. E Deus, ele não está na desorganização. Ele não está na desorganização. Aqueles cultos que acabam 11 horas da noite, aqueles cultos que parecem mais terreiro de macumba do que a igreja. E essas são as coisas desordenadas. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Porque a gente está vendo aqui, a organização ela é muito... Não significa que nós temos que ser metódicos e formais a ponto de... Porque aí a gente vira o quê? A gente vira uma religião morta, sem vida, fica uma coisa engessada, uma liturgia engessada e fica aquela coisa... Não, aí também não. É, igual robô. E aí fica aquele negócio... justamente, é igual, por exemplo, teve o enterro do meu tio, e aí eles pegam e abrem lá a liturgia, embora a gente também siga uma liturgia, mas a gente não fica tão preso a isso. Bora ter uma liturgia para culto fúnebre, ter uma liturgia para casamento e tal, mas a gente não pode ser totalmente engessado nessas coisas. Vamos seguir aqui, ó. Letra C. Ofertas para a construção do templo foram contabilizadas na tesouraria do palácio do sacerdócio. E aí aqui ele cita Esdras, e ele fala que, portanto, a contabilidade do reino de Israel sempre foi confiada a pessoas que hoje chamaríamos de profissionais da área e a líderes confiáveis. 2 textos devem chamar a atenção dos líderes que querem pessoas confiáveis para a tesouraria. Aí aqui há uma citação do 2º livro dos Reis. Mas, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum, de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. A fidelidade era tão grande que nem precisava prestar conta. Era um cargo de tanta confiança, era uma seriedade tão grande que
que não nem porque procediam com fidelidade. É claro que a gente sabe que a gente que administra a igreja não pode andar às cegas também assim, nesse sentido. Mas aqui o que o texto está exaltando é justamente o trato, a responsabilidade, a idoneidade para se fazer aquilo ali. E aí você que hoje não é dirigente de congregação, mas um dia se assim Deus quiser que você seja, você já sabe como proceder. Pessoas em que você pode confiar, pessoas que se você sabe que não vai te dar o tombo. Segundo livro dos Reis 12, 13. Vamos lá. É que ele cita também Neemias 13, 13. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote. Pus Selemia, o sacerdote. Zadok, o escrivão, e dentre outros levitas, Pedaías. Como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. Então, o que determinou não foi a conveniência, foi a fidelidade. Aí agora, eu estudando, não me veio essa memória. Então agora Deus me dá um entendimento aqui em Atos 6. Aí a gente vai lá para Atos 6. Olha, nós temos que servir a palavra e a oração. Então a gente precisa de pessoas para servir a esse assunto da distribuição cotidiana dos alimentos, as viúvas. Então vamos fazer o quê? Escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, com boa reputação. Por quê? Porque eles passariam a administrar a assistência social da igreja primitiva. Eles passariam a entrar dentro de casas. Eles passariam a desempenhar um trabalho muito sério. Aí agora, olha, os apóstolos confiaram, a igreja confiou na mão daqueles homens, porque muitas vezes eles receberiam doações, mexeriam com dinheiro, e aí eles tinham que ser pessoas idôneas para exercer. Então não foi a conveniência. Ah, vou te colocar porque você é isso, você é aquilo outro. A pessoa talvez possa ter até é contador, trabalha com finanças, tem não sei o quê, mas tem que saber o seguinte, é fiel a Deus, é crente verdadeiro, tem caráter, não vai ser tentado com dinheiro, não vai ser tentado com as coisas. Ou quando tiver ali, recolheu aqui a oferta e na hora de contar lá, tira um pouco e diz que é tanto. E aí? Como é que faz? Inclusive, a igreja que eu confiei, tipo, o irmão dele, ele tinha essa mania de pegar um pouco Um para tu, 2 para mim. Tá faltando. Isso é realmente. Não tinha caráter, não. É porque às vezes também tem pessoa que é bem de vida, mas também tem um olho grande ali, ó. Oi? É. É. Outro convertido no bolso e no coração, né?
Convertido nessas áreas. Não é fazer igual Judas. Senhor, esse negócio é caro demais aí. Não podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Não, meu filho, os pobres, vocês, tem sempre os pobres entre vocês. O pobre está sempre entre vocês, vocês não se preocupem não. Vai ter muito pobre para vocês cuidarem. E aí você vê, né? Oi? Justamente. Vamos lá. Relação dos membros da igreja. Israel era muito cuidadoso com os registros genealógicos do povo. Cada família era registrada e localizada nos registros. Na volta do cativeiro babilônico, algumas famílias não puderam provar que eram judeus, porque, como tudo era bem organizado, seus nomes deveriam constar na listagem das genealogias. E aqui ele cita. Quem pode ler esses versículos aqui? Esse versículo aqui, de Esdras. Porém, não puderam provar que as suas famílias e suas linhagens eram de Israel, também dos filhos do sacerdote, os filhos de Elaias, os filhos de Cós, os filhos de Barcelai, que se casaram com uma das filhas de Barcelai, por genealogista, e que foi chamado dele. Eles procuraram conhecer os livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foi tido por inúteis. Olha só, você vê que tem que estar na relação, tem que ter a linhagem, a genealogia para saber se é israelita mesmo e se ainda é de família dos levitas para exercer o sacerdócio, porque os levitas não podiam ser de outra família. Quem ministrasse sobre as coisas de Deus não podia, hipótese alguma, ser de outra tribo. Não podia. E a coisa era tão séria, irmãos. O cativeiro babilônico foi tão amargo na vida dos judeus que o próprio Neemias, quando ele vê aqueles casamentos mistos, ele manda despedir as mulheres ir embora. Manda embora, tá embora. A coisa, vamos fazer conforme Deus ele quer, Deus ordena. Porque a causa do cativeiro foi justamente a desobediência. E aí eles tiveram que tomar uma decisão drástica para ter a bênção de Deus. E olha só, eles, para se adequarem à palavra de Deus, teve que haver uma renúncia muito grande, porque eles experimentaram na pele a questão da desobediência, que foi algo pesado. Fala. Entre aspas, né? De liberdade de começar Justamente. e aí podia ser primeiramente hoje está mudar, né? Toda Vê se o Jonathan quer lá. Tirando a cultura, o reino de Deus em nós vamos desenvolver, vamos nos contaminando. Desenvolver, aí logo vai. Se você fazer uma analogia do povo Israel na Babilônia, esse não vai. Se você colocar de 90, de 1990 para agora, o pessoal foi só colocando primeiro na mídia, a gente estava vivendo como se fosse no período de Roma. Isso é.
Acho, eu acho que esse aí eles derrubaram. Eu acho que esses aí derrubaram. Eu acho que derrubaram. Acho que derrubaram esse aí. Não é igual aquele Túlio Gadelha, que ele queria que pudesse ter relação, acho que pai e filho, né? Relações incestuosas e tal. Também. Só que aí eles derrubaram. Mas tem umas loucuras muito doidas. E aí o que foi amargo para os judeus foi justamente eles estarem distantes da sua terra e da sua cultura e tal. Porque Jeremias 29 ele trata disso aí, olha, o cativeiro vai ser de 70 anos, mas vocês fazem o seguinte, vocês construam casa, vocês se casam, vocês têm a família de vocês, vocês vivem a vida de vocês. Ainda orem pela, como é que fala? Pela paz da cidade, porque a cidade tendo paz, vocês vão ter paz também. Mas eles ficaram distantes, e aí eles falam assim, rapaz, eu não quero provar de novo esse negócio, não. A gente quer a nossa terra, então vamos andar, enquadrar na linha aqui. Ele se converteu mesmo, que a gente pode perceber no termo de Jesus, foi da idolatria. Justamente. A idolatria, a gente sabe que no meio deles vai ter porque o Novo Testamento amplia mais ainda a questão da idolatria, da avareza, né? Mas com relação a ter imagem, essas coisas, cara, você não vê. Você não vê. Um judeu mesmo, isso aí você não vê, foi extirpado de Israel, mesmo esses negócios. E foi fruto do cativeiro babilônico, bem lembrado. E aí, como você vê que eles tinham uma preocupação muito grande sobre os relatos das famílias, aquele canal Israel com a Aline, ela é levita, da família dos Cohen. Israel com a Aline. Um canal sensacional, maravilhoso. Canal que ela teve no Brasil agora, né? Recentemente. Aí ela fez um monte de podcast aí com esses canais aí, eles aproveitaram a vinda dela aí, fizeram muita entrevista, muito podcast. E aí ela tem a genealogia dela certinho, assim, ó, ela tem todo o registro dela. Ela é de família levítica, né? Inclusive aí seu esposo também, então ela é judia mesmo. Eu não sei não, acho que ela vai se converter a Jesus, porque ela fala tão bem de Jesus, você vê que... Não, ela é judia. Ela é judia purinha. E aí, só que ela, como tem uma correlação muito grande, né, Israel e tal, e ela já foi guia de personalidades, né, de atrizes e atores famosos, procuram ela para ser guia. De tão bom que é o trabalho dela, né. Aí agora a gente tem, aí trazendo para a igreja, ele fala que tem, usando a tecnologia a serviço da igreja. Aí ele fala que tem igrejas que não mantêm um hall de membros. A igreja tem que ter um hall de membros. Antes era no cadernão, né, do hall de membros. Tem igrejas que não mantêm o cadernão, mas hoje a gente tem como as planilhas, os sistemas. Tem muitos sistemas de gestão. Inclusive o ministério implementou, né? Tá implementando e, ao que tudo indica, vai se estender para as congregações, né? Rapaz, não estou sabendo desse negócio, não. Vou conversar com a minha secretária para saber o que ela está sabendo. Aí a sede implementou esse sistema de gestão, né? E aí tem que ver aqui também, se eles... E aí a gente tem, uma das coisas que eu fiz, também quando eu assumi aqui, eu peguei
e relacionei tudinho por cargos, membros, obreiros e tal, diáconos, diaconisas, tal. Procurei organizar tudinho aqui para... É, porque aqui mesmo a gente não tem sistema. Aqui, aí também ele cita, né, sobre como as redes sociais ajudaram, igual a gente tem o nosso grupo do CFO, né? Vocês com certeza têm um grupo de vocês, a gente tem um grupo dos pastores, dirigentes de congregação, aí tem o grupo da igreja, aí tem um grupo geralmente da liderança, tem um grupo dos homens, a gente tem um grupo dos varões, e assim vai. E aí é uma mão na roda, que aí a gente consegue ter tudo ali bem organizado, bem, e consegue dinamizar o trabalho, consegue fazer a coisa fluir, quer avisar, faz uma lista de transmissão, avisa para todo mundo, e né, consegue se organizar ali bem rapidamente. E aí a gente utiliza essa tecnologia, que ela é positiva para a obra de Deus. Então, o obreiro ele tem que fazer uso dessas tecnologias para melhor servir a Deus, né? E aí ele fala como tecnologia, como rede de segurança. E aí ele fala sobre a questão de visualização. A gente tem até que mandar instalar, né, o sistema novo. A gente comprou a sede, a gente comprou um sistema novo de CFTV, de tudo, vai trocar tudo, DVR, vai trocar tudo. Só não as câmeras, porque as câmeras a gente aproveita. E aí tem o acesso remoto. Se o alarme disparar, o aplicativo ele te mostra o que está tocando. Você acessa remotamente as câmeras. E aí você consegue, da sua casa, você está ali observando, vendo, você consegue acessar as câmeras e saber se está tudo ok. Igual a vez aqui, né? Bem assim, recentemente, quando eu entrei para Betel aqui, vim para Betel, e aí o alarme disparou no celular, e disparou no celular do irmão Gaspar. E aí, rapaz, o Gaspar me ligou, pastor e tal, eu falei assim, tu vai daí que eu venho de cá. E aí eu vim por baixo, ele veio por cima, jogando os faróis dentro da igreja. E aí a gente viu que estava tudo trancado, a gente rodou aqui de cima embaixo. Aí quando foi ver, esqueceram a sala da EBD aqui aberta, né? No culto à noite, teve o culto das crianças. Aí aí o vento empurrou a porta e o alarme disparou e virou aquele auê, né? E aí com o sistema novo, a gente faz o quê? A gente olha, observa, tal, e aí a gente desativa, desarma a arma pelo próprio celular de longe. Você tem essa possibilidade de você fazer tudo isso. E aí, como a gente está falando sobre essa questão da organização da nossa instituição, da nossa igreja e tal, também é importante que o pastor ele faça uso dessas ferramentas, claro que de acordo com a sua realidade financeira também. E não é tão caro, tá, irmãos? Não é tão caro um equipamento desse hoje em dia. O que fica caro é quanto mais câmeras você botar, e maior tem que ser o DVR e tal, isso que encarece. Mas como aqui nós só temos 8 câmeras, a princípio, então foi um DVR mais simples e tal, e aí é o que atende aqui. E aí, na página 306, enumerando e cuidando do patrimônio da organização. É dever de cada igreja manter em ordem a documentação de terrenos, das construções e dos prédios alugados. Quando os documentos estão em ordem, é possível encontrá-los rapidamente, sempre que forem exigidos, seja para isenção de imposto predial, exigências de albarás, até mesmo os utensílios da cozinha têm que ser numerados. Alguém tem que ser responsável
por isso, como faziam certos sacerdotes do Antigo Testamento. Olha mais um detalhe da palavra de Deus. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Olha só, mais um detalhe que a Bíblia traz. Porque assim, não posso chegar e sair carregando aqui. Existe um diretor de patrimônio, existe uma equipe de patrimônio nas congregações, nas igrejas. Não pode chegar qualquer um, pegar e levar. Não, eu vou levar o instrumento lá e tal, não sei o quê. Aqui o nosso diretor de patrimônio é o irmão Rena. E que faz um trabalho muito bom, muito bem feito. Ele é muito zeloso. Pense num cabo que é organizado, é zeloso, ele tem um amor assim com essas coisas, é impressionante. E aí ele sempre fala, olha, conversa com o pastor, não sei o quê. Aí ele traz para mim e fala, ó, pastor, assim, assim, assim. E aí a gente vê. Igual, por exemplo, essas questões de usar, de emprestar, tem que ser tudo com muito cuidado. O problema é que muitas vezes, assim, às vezes a gente até evita de emprestar, aí muitos acham que a gente é ruim. Mas é porque também as pessoas não devolvem, as pessoas estragam e depois a igreja fica com um problema na mão. A gente até quer, assim, que a pessoa usufrua também de algumas coisas e tal. Só que, às vezes, a pessoa não tem zelo, né, irmãos? Aí a gente acaba adotando uma postura e tal. E aí a gente tem que... Mas aí você vê que tudo que era usado, tudo que era encarregado, né? E tinha os levitas, as pessoas responsáveis por cada uma dessas coisas. Você vê no carregamento da arca, você vê que tinha uma família específica para cada coisa. Na hora que desmontava o tabernáculo, cada família tinha uma responsabilidade. Por isso que Uzá morreu quando ele toca na arca lá. Ele quis dar uma ajuda lá, ele foi bem intencionado, mas ele morreu. Porque não era para ser carregado num carro de boi. E segundo, era para ser carregado no ombro pela família correta. E aí Davi estava tão empolgado para levar o trem, que aí fez de qualquer jeito, e aí teve que parar. Eu acho interessante isso daí, ó. Vocês reparam, depois vocês reparem nisso. Capítulo 13, ele faz... E aí, o que vocês acham? Vamos levar ou não vamos, povo? Vamos! Claro, né? Poxa, a arca, 20 anos, tantos anos lá a arca e tal, vamos levar para... Vamos trazer de volta. E aí o povo, bora, ei, vamos. Aí de repente o carro de boi trupica lá, e aí não tinha pneu emborrachado nem nada. Né? Oh, peraí! E aí, puf, cai morto. Aí lá no capítulo 15, aí Davi muda a conversa. Aí eu acho que ele ora a Deus, ele procura saber qual é a vontade. Também tem isso, mas aí o que me chama a atenção lá é que no capítulo 15, aí ele procura fazer a coisa certa. Ele procura fazer a coisa certa. Aí faz a coisa certa, aí eles conseguem levar a arca tudo direitinho para casa. E vocês estão vendo que nós temos que ter tudo organizado. A parte administrativa da igreja ela tem que ser bem organizada. Não adianta nada você ter uma igreja espiritual, abençoada, dinâmica, mas é quando você vai... Quantos membros tem na sua igreja? Se perguntaram, você sabe quantos membros tem? Ou cadê a escritura da igreja? Cadê não sei o que e tal? Aí você... Não sei. Acho que está por aí. Mas não sabe onde estão as coisas. Vamos lá. Contratando profissionais e não amadores. Página 307. Aí lá embaixo, ele fala que a igreja tem feito muitas obras e tem recebido muita ajuda de voluntários. No entanto, o voluntário não dispõe do mesmo talento nem de tempo como acontece com alguém contratado como profissional com disponibilidade para certos horários.
Há dois tipos de voluntariado. O que se oferece para fazer determinada obra material na igreja é pintar, levantar paredes, assentar tijolos, mexer com a internet, trabalhar no site da igreja, etc. E o irmão que, seguindo as leis do governo, assina um contrato com a igreja para prestar serviços voluntários que, pelas leis do país, aliás, não pode exceder 30 dias, senão cria vínculo empregatício. Essa questão de contratar profissionais é uma situação assim que vai da realidade de cada igreja. Porque tem igreja que não tem condição. Porque ele fala aqui, porque às vezes você fala assim, às vezes o voluntário você não pode cobrar muito porque ele está sendo de boa vontade. Mas também cabe o pastor também falar com o irmão, olha, irmão, o trabalho é voluntário e tal, eu sei que o irmão está ofertando o seu dia de serviço, mas a gente tem que fazer com excelência. A gente tem que fazer a coisa bem feita. Não pode ser, tipo assim, o irmão estava com boa vontade, não sei o quê. Não, tem que falar logo o beabá, falar logo a realidade, que não é voluntário vai fazer de qualquer jeito também, não. Isso também vai do ensino do pastor, do ensino do líder a esse respeito. Se eu não me engano, a igreja, do pastor Sival Xavier, a missão, a sede lá, contratou o pessoal para mexer no som. Agora tem o pessoal lá contratado para mexer no som. Eles investiram. Eu tive, acho que foi em fevereiro, eu tive jantando com o pastor Primo Dorcival, que é o quarto da convenção. Eu estava lá em Campos Belos, jantando com eles lá, e aí ele estava me falando que eles investiram uma grana pesada lá na sede em som, pesado mesmo, acho que foi R$200 mil. R$200 mil. Não, eles têm congregação para caramba. Assembleia de Deus Missão do Ocival tem, acho que passa das 400 congregações. Oi? E aí, o que acontece? E aí, o que sucede? Aí eles contrataram um cara. Eles contrataram o cara, e aí tem uma equipe contratada. Aí você contrata uma equipe, são servos de Deus, mas seja uma equipe. Porque aí eles têm a obrigação de prestar um serviço de qualidade, eles têm a obrigação de estar nos cultos, e quando o serviço é voluntariado, às vezes você fala, mas aí você não pode fazer muita coisa não. E aí? Sabe? Então, o que acontece? Mas a igreja tem aporte financeiro para isso, né? Justamente. Depois você vai me ensinar a mexer no Lyrics, tá? Justamente. Depois você vai me ensinar a mexer no Lyrics. Depois você vai me ensinar a mexer umas coisas no Lyrics. Justamente. Aí como você é um cabo versado na área da tecnologia, e aí o que acontece? Justamente, a gente chama as pessoas que têm aquela... Por exemplo, outra coisa que Deus me faz lembrar aqui agora, Bezaliel e Aholiabe, quando eles vão construir o tabernáculo, Bezaliel e Aholiabe, os camaradas além de ter o texto fala que eles tinham, né, a direção do Espírito Santo, a habilidade, e para construir as coisas do tabernáculo, botou na mão de quem sabia. Não botou na mão de qualquer, como se diz, qualquer barrela aí, né? Botou na mão de um camarada que sabia fazer as coisas. E aí, por exemplo, quando foi fazer esse tratamento acústico aqui, eu exigi contrato e foi registrado em cartório. E me falaram assim, não, para quê?
Ah, não, não sei o quê, não precisa disso tudo, não. Falei, não, aí, é um contrato de 8 mil e tantos reais. Uma prestação de serviço, cara, e aí eu estou lidando com a coisa da igreja. Tem que ser registrado em cartório, porque também é a garantia, é o contrato. A garantia do produto, da instalação, é o contrato. Então, tudo registrado em cartório, foi tudo assinado e registrado em cartório. E aí está guardadinho e a gente está respaldado. Se acontecesse alguma coisa, só executar o contrato. E aí a gente faz dessa forma. Oi? Ah. Não, ele tem um tratamento acústico. Se não, quando não tinha isso daqui, provavelmente vocês não entenderiam direito o que eu falo. Você não ia entender o que eu estava falando aqui agora. De tão terrível que era aqui. Era uma coisa assim surreal. Surreal mesmo. Aí a gente ainda tem muita coisa para fazer ainda. A gente colocou esse aqui porque sobrou, mas aí tem que pôr de cá. Aí não vai pôr lá em cima ou embaixo. Porque aí você aproveita e faz a decoração, né? Você usa o produto para já faz um desenho. Aí você une o útil ao agradável. E aí, por exemplo, ali na bateria, aquele da bateria, ele tem 3 tratamentos ali dentro daquele painel. Tem lã de vidro, tem lã de rocha, tem MDF. Ele tá todo tratado ali, ó. Não, aquele lateral lá. Aquele lateral, o de trás é lã de vidro com MDF e tudo. E aí você consegue ter uma acústica boa aqui. Você queria ver um pregador pentecostal pregar aqui, né? Pastor Francisco Carvalho pregando aqui, você não entendia nada. Ah, mas agora... É porque é o seguinte, como o senhor vai construir, pense muito nisso. Pense. É baixo e você tem a... Ó, o seu teto é baixo. Ó, o seu teto é baixo. Você tem porta na frente e você tem poucas janelas, pouco vidro assim. E aí você não sofre tanto com esse problema. Aí o que acontece? Aquelas cortinas que eu botei ali, elas não são meramente decorativas. Ela faz uma decoração porque são iguais ali e tal, mas ela tá ali, ela tá abafando o som que tá indo para ali. Ela tá recebendo o som ali e matando ele. Sim, sim. Sim. Sim, tudo isso aí absorve e resolve o problema do som. Ah, outra questão. A questão, por exemplo, aqui, o que a gente fez aqui na questão da manutenção da igreja? A irmã agora ela só vem 2 vezes por semana. Ela não vem mais que 2. Porque 3 configura vínculo. Aí ela podia falar, mas e meus direitos? Aí o que a gente faz? Fez um cadastro no MEI, fez um MEI para ela, a gente ampara ela pelo MEI, pelo INSS, a gente paga o INSS dela, a igreja paga meu INSS, e aí ela vem 2 vezes na semana, faz a limpeza dela, e aí eu amparo ela e amparo a igreja, porque eu sou responsável não só para administrar, como a gente falou, o espiritual não, mas eu tenho o pastor Boaneste como nosso presidente, então eu me reporto a ele, então eu tenho que zelar o que é o prédio da igreja e tal. E também porque assim, o Jonathan sabe, né, da situação que ocorreu lá, né, e tudo. Pastor Elias ajudou e fez tudo, e aí levaram a irmã levou a igreja
na justiça. E queria uma bolada. E aí o juiz, Deus é fiel, né, mano? Aí o juiz viu que não era bem assim a história. Acho que foi o juiz mesmo, que ele falou assim, não, pera lá, não é bem assim o negócio. Aí derrubou, mas aí de fato ainda teve que pagar, né, porque era direito, configurava direito. E infelizmente também a irmã foi induzida pela família, né, ela foi induzida pela família, a família pressionou ela. Mas aí o pastor Elias, a igreja teve que pagar, acho que foi R$3.500 parcelado, direitos trabalhistas. Ela teve que pagar. Não adianta, irmãos. A justiça trabalhista, ela vem, mas vem com gosto de gás mesmo. Em cima do empregador, ou de quem tem uma relação com isso. Por isso que a gente tem muito cuidado. É igual assim, aqui embaixo tem uma kitnet. Só que aqui hoje a gente faz de depósito. Já pediram para morar aqui. Mas ficou muito pesar, eu falei, não, a gente não trabalha dessa forma. A gente pode ajudar até um limite, de uma certa forma, eu posso te ajudar, mas aqui não. Porque o Ministério Mensageiro de Cristo teve que pagar uma bolada lá na Bahia, né? Acho que na Bahia ou foi em Minas. Minas teve que descascar um pepino, né? Acho que na Bahia também, se eu não me engano. Minas teve também. Minas teve que descascar. Já vi igrejas que perderam assim patrimônios porque bota a pessoa, o pastor vai para ajudar o cidadão, aí o cidadão alega, não, eu era o zelador da igreja, eu era o vigilante. E aí a justiça não quer nem saber. E aí vem aquela continha básica para você pagar. E aí eu falei, não, nós vamos ajudar de uma outra forma, nós podemos ir até um certo limite, mas morar aqui não. Não tem como. Infelizmente, não tem como. Aí, pagar você tem que ter condições e tal. Você tem que ter esse cuidado na hora de contratar serviços. Uma forma que eu pensei também era assim, a igreja contratar o serviço da irmã e a irmã emitir nota fiscal para a igreja, como prestadora de serviço. Mas aí a gente já optou por deixar do jeito que está, porque aí a gente fica amparado. A igreja se ampara e eu amparo ela também. Vamos lá. Assuntos gerais. 311. Os temas a seguir não preocupavam a igreja primitiva, já que não se ocupava de assuntos administrativos e de prestação de contas ao governo, tal qual a igreja de hoje. Então a realidade era outra, né? Estava começando, era tudo muito novo, estavam aprendendo, eles não tinham um lugar para se reunir, eles se reuniam nas casas. A realidade... Oi? Não tinha esse negócio de lei trabalhista, não tinha negócio de contrato, de prestação de serviço, não tinha nada. Então, a coisa foi se modelando ao longo do tempo. Aí depois, com Paulo, a igreja foi se institucionalizando melhor e tal, mas nos moldes da igreja primitiva era diferente. Página 312, antes do número... O último parágrafo foi antes do tópico 1. Faz parte da governabilidade civil a expedição de editais para convocação de eleições em convenções de igrejas, eleição para diretorias de igrejas, assembleias ordinárias anuais, tal, que vai ser... Por exemplo, quando nós, na cidade que a gente morava, a gente fundou um ministério lá, Assembleia de Deus Sem Fronteira, eu fiz a elaboração eu elaborei o estatuto da igreja, fiz o registro junto à Receita Federal e tal.
E aí a gente tem que fazer o quê? Edital de convocação. É uma série de documentos. É o edital de convocação, você convoca aí os membros, os irmãos, para aquele ato. Ata de fundação, assinado. Você compõe uma diretoria, você elege a diretoria, você já faz a ata de fundação e tudo. E você tem que levar tudo isso aí, estatuto, ata de fundação, edital de convocação, tudo para ser registrado no cartório. Tudo tem que ser, o rito é esse. Para mexer no estatuto, não é algo simples, é como se a igreja estivesse voltando a estaca zero. E aí na reformulação, na reformulação do estatuto, né, do Ministério Mensageiro de Cristo, eu participei também, uns poucos encontros, mas eu participei, o pastor Boneste convocou os obreiros, os irmãos, para participarem das reuniões. A gente esteve ali na sede, poucas vezes, mas estivemos lá, quando estava reformulando o Estatuto do Mensageiro de Cristo. Porque é assim que tem que proceder. Ele não pode simplesmente chegar e eu sou pastor presidente, eu vou mudar aqui, vocês engolem goela abaixo. Não é assim que funciona. O cartório não aceita, a coisa não funciona assim. E aí, ele fala registros civis de uma igreja, aí ele cita na nossa realidade, né, como que isso se deu, e aí Portugal assina um tratado com a Inglaterra, né, de aliança e amizade de comércio e navegação. Aí se abre a oportunidade na navegação, e aí o pessoal vem para o Brasil, e aí ele fala aqui, ó, em seu artigo 12, concedeu aos estrangeiros perfeita liberdade de consciência para praticarem a sua fé. Tratava-se de uma tolerância limitada, porque vinha acompanhada da proibição de fazer prosélitos e de falar contra a religião oficial. Ou seja, não podia pescar no aquário da Igreja Católica. Você não podia fazer esse proselitismo, não. E, além disso, não podia falar contra a religião oficial. E as capelas protestantes não teriam forma exterior de templo, nem poderiam utilizar sinos, que era comum terem os sinos nas igrejas católicas romanas. E aí ele fala que, em 26 de maio de 1822, é estabelecida a primeira igreja no Rio de Janeiro, direcionada aos estrangeiros anglicanos, em sua maior parte ingleses. Os termos de abertura e registros eram feitos na Secretaria do Império. O domínio total do catolicismo romano teve que ceder diante da liberdade de cultos que Dom João VI e Dom Pedro II concedeu aos estrangeiros de origem protestante. A Igreja Evangélica deve muito, não somente a Dom Pedro II, mas a Robert Calley, médico e missionário inglês que se estabeleceu em Petrópolis, e aí eles formaram a primeira classe de escola dominical e tal. E aí, com o registro na Secretaria do Império, as igrejas protestantes passaram a funcionar regularmente. E aí o Império liberava, mas você tinha que estar ali tudo certinho, preto no branco, tudo organizadinho, para você poder funcionar. E hoje as pessoas acham que é assim, alugo uma sala e aí eu começo a fazer culto e aí as pessoas acham que é só isso, né, que precisa. A obra de Deus ela é muito mais além disso. Tem que haver toda a organização que a gente está vendo desde o início da nossa aula. É claro que muitas obras começam assim, nas casas, na simplicidade, mas ela tem que ter uma organização. O ponto de pregação, quando ele flui e vira uma igreja, aí tem que se organizar tudinho, né, transformar tudinho e tal. Aqui, pula esse... Aqui, ó, as igrejas para serem registradas, já acharam aí?
As igrejas, para serem registradas hoje, seguem as orientações do Código Civil, Lei 10.406, capítulo 2, está lá falando das associações. O registro na forma da lei é importante para cuidar da parte material da igreja, que são as propriedades e outros bens. E aí, quando você faz as coisas certinho, com o estatuto, porque o estatuto, gente, ele tem força de lei. Ele é a constituição da igreja, ele é a norma de conduta da igreja. E aí, a igreja, ela se ampara. Aí o Código Civil, ela estabelece uma certa ordem, um certo parâmetro, e quando você se adequa a esse parâmetro que não interfere na palavra de Deus, você também acaba sendo respaldado pelas leis do país. E aí a gente tem que prezar por isso, andar bem corretamente. Primeiro, temos que andar corretamente porque somos a igreja. Por si só já tem essa responsabilidade. E aí também acaba servindo, porque a pessoa sempre acusa, né? Olha lá, é igreja. Olha lá, é não sei o quê. Ó, o culto de missões aqui, nós fizemos aqui embaixo, do lado de fora. Aí eu falei assim, poxa, eu não consegui autorização, eu acho que eu vou fechar a rua. Olha só, eu vou fechar a rua e tal. Eu falei, não, você quer saber de uma coisa? Vou fechar a rua coisa nenhuma, não. A gente usou toda essa lateral aqui, e no final das contas, Deus me deu um entendimento, discernimento, de que foi melhor assim. Porque como eu não fechei a rua, as pessoas puderam transitar aqui de carro, de moto, a pé. Quando você fecha, aí muitas... Por exemplo, se fosse um evento grande, beleza, aí teria que fechar para ter espaço e tal, ampliar o espaço. Mas como era o culto, não havia essa necessidade. Porque às vezes quando você fecha, a pessoa fala assim, ih, aquele crente está fechando a rua. Aí não vai. Ou então, você fala assim, eu vou fechar, nunca me perturbaram. Aí justamente nesse dia aparece uma fiscalização. E aí, cadê o papel? A gente fez a festa do Real, a gente estava com autorização da SMT aqui do Valparaíso. A gente fechou aqui aqui na igreja, na frente aqui. Não apareceu uma viatura sequer para fiscalizar. Mas a gente estava amparado, estava devidamente dentro da ordem, dentro da lei. Aí já pensou, se eu mando fechar aqui, aí é bem assim, sempre parece que o Satanás. E aí, vamos lá. Devidamente registrada, nenhum pastor ou membro da igreja pode passar para o seu nome os bens e as propriedades e todas as decisões materiais e tal. O estatuto te respalda. A pessoa não pode tomar a igreja, a pessoa não pode fazer isso, aquilo, outro, porque ela se submete e o estatuto respalda a pessoa. Mas nem todas as denominações seguem o modelo congregacional em que o povo decide em assembleia os rumos espirituais, civis e materiais. Agora ele começa a falar dos modelos de governo mais comuns hoje em dia. O governo episcopal, governo baseado na pessoa do bispo, a figura principal. E aqui ele fala, o sistema episcopal vem também sendo empregado por muitas igrejas pentecostais de abrangência nacional, cujo líder se reúne periodicamente com seus bispos. Aí aqui eu botei Madureira. Madureira, ela modificou. Hoje os presidentes de campo são os bispos. Quem comanda o estado, por exemplo, Goiânia. Aí no Campo de Campinas tem um bispo aí de José do Carmo.
Ministério Fama, tinha o pastor Abigail, que ele faleceu, agora é o filho dele, né? Por exemplo, tem o bispo Samuel Ferreira, tem o bispo Abner Ferreira, aí tem o bispo primaz, que é o Manuel Ferreira, o que comanda tudo. E dizem, eu fiquei sabendo que o bispo Samuel Ferreira, que é o que está mais comandando as coisas, ele ultimamente tem as reuniões, as assembleias e tal, mas geralmente eles reúnem os presidentes dos campos e ele reúne com eles ali, muitas vezes eles tomam as decisões, eles resolvem as coisas entre si e não está tendo tanta reunião como antigamente, segundo que me informaram. Não tem tanta reunião como era antigamente. Eles reúnem entre si e resolvem. Governo episcopal. E aí a ordem vem de baixo para cima, ele determina e as pessoas têm que executar. Aí tem o modelo congregacional. O modelo congregacional ele é comum nas igrejas batistas, que a congregação, a assembleia resolve as coisas. Tira ou escolhe pastor. Eu estive conversando com um pastor amigo meu, que ele é batista, ele foi assembleano, agora ele é batista. E aí ele fala assim, que na igreja batista, eles votam para, por exemplo, a igreja vota, vamos separar um dinheiro agora para o pastor viajar, para ele tirar férias. A igreja vota aquele orçamento e destina aquela verba para o pastor. O pastor agora vai fazer um mestrado. A igreja tem condição? Então a igreja vota, define, estabelece aquele dinheiro e a igreja custeia o mestrado do pastor. Porque eles entendem que o pastor precisa investir no pastor para o pastor prestar. E é isso que a gente quer que a Assembleia de Deus entenda. A gente tem trabalhado isso aqui com a igreja. Não é porque é o que eu falo para eles, não é porque eu estou aqui, mas eu quero que vocês fiquem com essa. Eita glória! E aí o que acontece? Eu quero que a igreja tenha esse entendimento, porque o pastor, ele sendo valorizado, ele sendo abençoado, ele consegue prestar um melhor serviço para a igreja, ele consegue ter mais alegria para trabalhar. E aí aquela questão, muitos acham que é gasto, mas não, você está investindo no seu pastor. Se você não quer que o seu pastor fale lorota, deixa o seu pastor comprar. Sabia que o senhor pode comprar livro e botar a igreja para pagar? O senhor pode participar de conferências e a igreja pagar? Está dentro do nosso estatuto, graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus, nosso estatuto, ele é muito humano. Ele é muito humano. Ixi, agora a igreja está no sal, porque esse homem gosta de comprar livro. Ixi. A igreja comprar livro, né? Por exemplo, o nosso ministério ele é muito humano nesse sentido. O pastor tem um monte de livro, em vez de... A mulher tem muito sapato, o pastor tem muito de livro. E eu tenho, eu comprei aquele Kindle, né, que é leitor de livro da Amazon, mas é bom para as vistas, sim, aquilo é fantástico. Mas não parece que não vai, parece que você tem que pegar no livro, assim, parece que a coisa não flui, parece que a leitura não fica. Mas você vê, só lá dentro eu tenho uns 90 livros. Mas parece que eu cheiro o livro mesmo. Eu cheiro o livro, né? E aí, eu louvo a Deus pelo nosso ministério, que ele ele tem esse pensamento. Por exemplo, eventos que vai interferir na formação, no preparo do pastor, a igreja custeia, a igreja paga. Ano passado,
Ano passado eu fui para a Conferência Fiel para Pastores e Líderes. A igreja aqui eu tirei uma quantia X do caixa e fiz essa viagem. Graças a Deus, o pastor amigo meu pagou a inscrição e tal, aquela coisa toda. Mas uma parte eu tirei do dinheiro do caixa e fui para a conferência. E eu não fui lá para passear. Eu queria ter passeado, mas era 2 ministrações de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Porque tinha hora que eu levantava, tinha hora que eu fazia assim, porque doía de tanto ficar sentado ali. E era assim, aliás, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, das principais, fora os workshops, a mesa redonda, o debate ali e tal. E aí a gente só conseguia ir lá para a piscina do hotel entre a tarde e a noite, que abriu um prazo maior. Aí a gente ia lá para a piscina do hotel e tal, porque as águas de Água de Lindóia são águas medicinais, vocês sabiam disso? A NASA, Águas de Lindóia em São Paulo. A NASA, quando mandou o pessoal lá para a Lua, lá, a NASA comprou uma carrada de água lá de Água de Lindóia e levou lá para os Estados Unidos. Beber e tomar banho. Lá é. São as águas. E... fazer a campanha, né? Vamos lá. E aí nesse modelo congregacional, que são os batistas, ele tem essas liberdades. A igreja vota, vamos investir no pastor, então vamos determinar a renda e tal, tal, tal. É a igreja que decide essas coisas. Claro que isso vai de realidade para realidade. E aí tem o corpo diaconal, o pastor, ele... Aí tem uma coisa, o pastor ele sai à viagem ou ele sai para o mestrado, aí ele continua recebendo o salário dele. E o corpo diaconal cuida da igreja, porque o corpo diaconal de uma igreja dessa é um corpo de gente muito preparada, biblicamente, teologicamente. Não são um bando de orelha que vai cuidar da igreja, não. Mas também nem tudo é perfeito. Nem tudo são flores. Porque se a igreja ela encrencar com o pastor e não quiser o pastor, ela faz um auê para poder tirar. Os membros ali... por exemplo, um dos pastores que participou da Conferência Fiel, o pastor Brian Croft, lá dos Estados Unidos, ele assumiu uma igreja problemática, lá nos Estados Unidos. E o diácono lá, líder do louvor, ele se sentiu o dono da igreja. Ele infernizou a vida do pastor e ele passou 5 anos com a igreja sem nenhum crescimento. Aí depois a igreja conseguiu crescer, mas também era uma igreja de muitos imigrantes. Também muitos se converteram e levaram o evangelho para os seus países. Ela não cresceu numericamente, mas também formou muito obreiro. Aí hoje não, hoje ele trabalha só com formação de pastores e tal. Mas aí o camarada fazia a cabeça dos... Chamava gente que nem lá era mais para poder votar, para poder tirar o pastor. Tentaram tirar ele de todo jeito, mas não tirou. E ele falou, também daqui não sai. E foi... Mas aí no final das contas viraram amigos. Viraram amigos os dois, não teve jeito. Aí vem o sistema híbrido, que é o nosso sistema. A Assembleia de Deus é assim, é um misto de episcopal e congregacional. O nosso pastor presidente, ele faz a figura do bispo. Ele comanda as congregações. E aí tem a parte do congregacional, que muitas coisas são resolvidas nas assembleias, com votações e tal. O estatuto mesmo, os obreiros participaram. A eleição que teve na sede, os obreiros participaram. E assim funciona. É um misto de episcopal com congregacional. Aí na página 317 tem o governo apostólico. Aí tem o governo apostólico oculto, que eles falam assim, de estar debaixo da cobertura, né? Está muito na moda isso, né? Está debaixo da cobertura, tem que estar debaixo da cobertura. Aí aqui ele explica um pouco sobre de onde que surge essa questão de estar debaixo da cobertura de alguém. E aí eles falam que
muitos desses líderes, eles não interferem no governo da igreja, mas recebem o dízimo dos dízimos. Geralmente é assim, essas comunidades, essas igrejas voltadas para esse trabalho de célula, muitas vezes eles têm tem as conferências, tem os eventos que eles se reúnem e discutem assuntos e tal, ver como é que está a forma de trabalho, se vai aderir mais gente ou não. Às vezes acontece muito isso. Quem está fazendo um trabalho também muito aí, que tem, é o apóstolo Luiz Hermínio. Você vê ele muito fazendo café com pastores. E ele tem feito um trabalho muito forte nesse sentido aí. E aí muitos têm ele como assim, uma pessoa para poder estar ali debaixo de uma liderança e tal. Oi? Vamos lá. Aí o modelo apostólico aberto. Aí igrejas continuam com seus nomes originais, batistas, luteranos, renovados, evangélico quadrangular e tal, para citar algumas, ou presbiterianos renovados, e fazem parte ou não de alguma convenção ou concílio, mas segue as orientações de um líder a quem submetem os rumos da igreja da localidade. Geralmente participam uma ou duas vezes ao ano de um congraçamento em centros de convenções, hotéis, resorts, para conferir os rumos que as igrejas estão tomando. E por aí vai. Só que muitas vezes tem muitos excessos nesses negócios, né? Porque eles acham agora que eles são os caras que eles têm a nova visão. Descobriram, aí fica falando muito de nova visão, divisão. Pai, será que aquela visão estava errada? Aquela unção, fala de unção nova, né? Nova unção. Será que agora tudo aquilo que foi feito não serve, não serviu? É claro que a igreja, a cultura, ela se move, ela é dinâmica, ela sofre modificações, adequações e tal. Só que a gente tem que ter um equilíbrio para não descambar para esses certos modismos e achar que tudo que foi feito não presta mais. Porque a Assembleia de Deus ela tem uma identidade, ela tem que preservar a identidade dela. Ela tem A Igreja Assembleia de Deus ela é histórica já. Faz parte do pentecostalismo clássico, ainda pode ser considerado histórica, já passou de 100 anos. Então nós temos um corpo doutrinário, nós temos uma crença estabelecida, nós temos um credo estabelecido. E ela tem que preservar por isso. E aí, ele se reúne e tal, nesses eventos, tal e coisa, para poder discutir esses assuntos. Modelo apostólico aberto. Aí aqui, organizando a parte material, aí a gente vê a proteção jurídica e a convocação das assembleias gerais. Aí ele vai citar como se faz, né, o modelo de convocação, o registro, aí é o registro de atas, aqui na página 321, na letra B. Aí ele explica como que a ata deve ser redigida, né? E na página 322 eu sublinhei esse parágrafo. Não existe obrigatoriedade na lei para que se registre uma ata de Assembleia Geral, mas é recomendável porque, embora não haja obrigação legal para isso, aconselha-se que as atas sejam devidamente registradas por dois motivos. O primeiro diz respeito à publicidade dos atos e o segundo é a segurança, pois em caso de extravio do livro, haveria a possibilidade de se reconstituir todo o histórico. Além disso, em algumas situações, tal registro pode ser exigido, como, por exemplo, para abertura de conta corrente, poupança pelo condomínio e tal. Pela instituição, né? É igual no nosso caso agora. O pastor Bonés teve que levar toda a documentação no Sicob para poder ele abrir, junto com a tesoureira, abrir as contas das congregações. Aí agora as congregações têm as variações, cada um tem sua conta.
um advogado de tudo que tivesse alguma coisa. Desde a época, o tempo que a igreja está lá. Já tem aí uns 12 anos. 12 anos. Aí ele falou até isso. Pelo menos uma de 8 anos, né? Aí você vê, né? A ata é o registro do dia a dia da vida da igreja. É o que comprova que a igreja está ali dos seus atos, né? Seus atos civis e tal. Ela está ali trabalhando e é muito importante ter a ata, ter organização dessa questão aí. Aí as reuniões administrativas, aí é só aquelas reuniões de obreiro que se faz, né? Geralmente antes da ceia e tal, aquela coisa toda. Aí a apresentação de novos líderes, aí ele fala como que se deve proceder, e agora vocês vão ser consagrados, 19 de setembro, e nós fazemos parte da comissão, pastor Paulo César, pastor Helena como presidente, e aí nós temos um rito, lá no momento da Santa Ceia, no momento da ceia, se abre o espaço para a consagração de novos obreiros, e como comissão a gente procede, né, o rito de consagração, de imposição das mãos. Não precisa derramar um litro de óleo na cabeça de vocês, né, te besuntar todinho, não precisa. E aí ele explica aqui, né, sobre a questão da imposição de mãos, você está delegando autoridade, você está ali ministrando sobre aquela pessoa ali que vai ser consagrada e tal. E tem uma coisa interessante que ele fala aqui na página 324, que, olha aqui, ó, no primeiro 2, consagração de presbítero, evangelistas e pastores. Conforme mencionado anteriormente, estes cargos funcionam em algumas igrejas como escada eclesial. Isto é, primeiramente a pessoa é elevada ao cargo de presbítero, depois de evangelista, e por fim ao ofício de pastor, como se, para ser pastor, precisasse passar por todos os degraus eclesiais. Não existe precedentes nem orientações bíblicas para isso. E se trata apenas de invenções das denominações, porque, biblicamente, o presbítero é o mesmo pastor, e qualquer um deles pode fazer o trabalho de um evangelista. Esse tema foi tratado anteriormente. E é aqui, esse curso é reconhecido pela Assembleia de Deus CGADB no Brasil, essa instituição. É a Assembleia de Deus Missão, isso aqui, mas ele bate certinho no que a Bíblia diz. Entenda, o que nós temos é forma de governo. A igreja entende ser assim. Mas aí você não vai falar assim, pastor, eu sou presbítero, mas também sou pastor. Tá, então você dá licença aí. Tá, eu vou fazer, eu quero. Não, você também não vai chegar aí falar assim, e sair querendo tomar o lugar do outro, achar que já é a última bolacha do pacote, se achar que é tal, não. Mas ele ensina biblicamente, não tem esse degrau, essa escadinha, e como muitos falam, não, eu não vou fazer isso não, porque isso aí é para diácono, eu sou presbítero. Não tem desse negócio, não. Essa escadinha, não. É o camarada, ele faz essa... presbítero, é o mesmo pastor, você vê, aí ele cita Atos dos Apóstolos, que ora, Atos 20, que ora Paulo chama os presbíteros de presbítero, ora chama ele de pastor, é um termo intercambiável. E você vê Paulo tratando o quê? De dois ofícios, diáconos e presbíteros. Aí lá em Efésios 4 são funções ministeriais. E uma coisa que você vê muito claro nisso aí é dentro da Igreja Batista. É geralmente aquele presbítero que exerce a função de pastor, ou geralmente aquele que exerce a função de supervisor. Eles têm um pouco dessa definição assim. Alguns batistas trabalham dessa forma. E aí ele fala sobre a ordenação, e aí, você é consagrado, você é ordenado a ministro, como se fosse se tornar um semideus, né? E aí não. Ministro, a gente viu
que era aquele servo, orelha seca, remador de galera. É servo. E ele nem gosta de falar ministro, essas coisas, ele gosta de usar o termo obreiro, que é o autor do livro. E aí é isso que tem que ter em mente. Você está sendo ali perante a igreja, você está ali que sendo ordenado para servir com, como se diz, com um grau elevado, né? Mais responsabilidades vêm sobre você. E Jesus fala, se você quer ser o maior, seja o menor e sirva. Servir. Então, servir. Sabe, o povo acha que agora eu sou ministro. Chega a dar uma volta no S, assim, né? Ministro. Não, não é assim. É servo de Deus. Tá. E aqui ele fala, quando uma pessoa é consagrada ao ministério, precisa saber que está sendo ordenada para servir a Deus e ao povo. Nada mais que isto. E é pronto. E aqui, aí ele fala sobre a apresentação dos candidatos e tal, e a imposição de mãos que a gente já falou. E na conclusão do livro, aqui no segundo parágrafo, na página 327, os temas aqui apresentados foram direcionados especialmente aos obreiros da igreja brasileira. Um autor norte-americano, é evidente, abordaria do ponto de vista cultural dos Estados Unidos. Então, você estiver lendo, você pode encontrar diferenças, né? Mas esse livro está dentro de um contexto nosso brasileiro. E foi muito importante nós estudarmos esse material, que com certeza eu creio que para mim foi enriquecedor. Aprendi muitas coisas novas, reforçou coisas que a gente também já aprendeu, e é sempre bom a gente estar. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, em nome de Jesus. Agora, quarta-feira que vem, nós teremos a prova. Não tem mistério a prova. A prova está baseada nos exercícios de fixação e tal. É baseado nisso daí. Só prestar atenção, fazer com calma, observar o comando da questão direitinho, sem. Tem aquela que fala sobre os líderes que vieram. Bom, ela era a única palavra dele que se encontrou ali com a questão. Isso. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos orar. Justamente, versículos trocaram. Eu coloquei na prova para o curso de diácono, eu elaborei a prova, né? E aí eu troquei umas palavrinhas lá, meu povo, nossa, tá tudo certo, e fala e aí erra. Uma palavrinha lá erra tudo. Se empolga e tudo tal. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, que Deus abençoe a vida de você. Eu também vou fazer a prova, porque eu vou receber o certificado também, ué. Passando esse tempo todo ensinando para vocês aqui, eu também tenho que ser abençoado, né? E eu também tenho minha prova lá, meu nomezinho lá também. Pastor Paulo? Oi? 7h30 a gente faz a prova. Vai ser aqui. A gente faz a prova. Porque eu tenho que correr com a documentação de quem vai ser consagrado, né? Porque a gente tem um prazo limite para entregar a documentação na sede. Pastor Paulo, faça oração por nós. Agradecer. Justamente, consulte a sua mente. Tão somente a sua mente. Vamos orar. Sim, Deus, te louvamos. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, continua abençoando os teus filhos, Pai. Muito obrigado por esta jornada, Senhor. Oh, Deus, obrigado pelos teus servos terem participado, Senhor. Que eles coloquem em prática, que a gente coloque em prática, ó Deus, este ensinamento, em nome de Jesus. Está encerrado em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.